Muito boa noite, bem-vindos a Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Val de Ouro com a Universidade FM, e esta semana conta com António Fontainhas Fernandes, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desde 2013. É também o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e coordena o Consórcio das Universidades do Norte de Portugal, a unorte.pt. Assume ainda funções de representação em diversas entidades. É professor catedrático de Bioquímica Ambiental, avaliador de diversas revistas científicas internacionais, publicou mais de uma centena de artigos em revistas nacionais e internacionais. Participou também em diversos projetos de ID e foi presidente da Associação Ibero-Americana de Toxicologia e de Contaminação Ambiental. Tem integrado diversos júris de prémios de inovação e empreendedorismo e escreve regularmente em órgãos de comunicação social nacionais e regionais. Desempenhou funções na Ordem dos Engenheiros, no Conselho de Admissão e Qualificação e nos Colégios Regional e Nacional de Engenharia Agronómica, na direção da Associação do Parque Ciência e Tecnologia do Porto, Portos Parque, na Comissão Consultiva da Sociedade de Ponte Verde e na Comissão do Turismo do Porto e Norte. Está há 6 anos como reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e aquilo que eu começava por lhe perguntar, agradecendo a sua presença, é o que é que mudou naquela que é a principal academia de Trás-os-Montes e Alto Douro nestes 6 anos? Em primeiro lugar, muito boa noite a todos os nossos ouvintes, dizer que é uma enorme honra estar aqui na Rádio Universidade e agradecer esta oportunidade de poder aqui expressar um pouco, de uma forma mais direta, aquilo que se vai passando na academia. A Universidade, nos últimos 6 anos, iniciou uma nova trajetória que tinha como grande objetivo dar resposta aos grandes desafios e à complexidade com que se vivia na altura. Relembro que Portugal atravessava uma crise, tal como a Europa, de grande dimensão do ponto de vista social e económico e financeiro, em que se registrava uma diminuição do orçamento de cerca de 30% na última década, e portanto era preciso assumir uma nova trajetória que pudesse ultrapassar e garantir a sustentabilidade da instituição. E portanto penso que a Academia envolveu-se num projeto coletivo que a pouco e pouco se vai afirmando e que julgo que se traduziu numa maior visibilidade na instituição. Eu diria 2 grandes notas. Em primeiro lugar, o aumento da notoriedade e da visibilidade da instituição, e segundo, uma forte aposta nos estudantes, principalmente na área da ação social. Qual é a importância da Universidade de Trás-os-Montes, em particular, numa região que está tão deprimida do ponto de vista económico e também social? Se olharmos para a Europa, o futuro das regiões passa por criar dinâmicas de inovação que envolvam obrigatoriamente as instituições de ensino superior, e neste caso a UTAD, o poder político, o sistema empresarial e a sociedade. Portanto, é preciso criar dinâmicas que sejam coletivas, e portanto numa região como o Douro e o Trás-os-Montes, a UTAD, além do impacto direto, estamos a falar de uma instituição que tem um orçamento muito próximo dos 60 milhões por ano, além do impacto direto que tem na população, há um efeito indireto, um efeito spillover, que é difícil de quantificar, desde logo porque evita aumentar este esvaziamento e as assimetrias que se vêm registando em Portugal. E portanto diria que neste momento tem que ser uma peça-chave para tentar fixar pessoas, que este é um dos grandes problemas das regiões europeias, é a fixação de talento. Entre 98 e 2009, se não estou em erro aqui nas datas, a UTAD teve um polo em Miranda do Douro. Esse pode ser um caminho nesse combate à desertificação que também tinha falado, portanto, uma descentralização para regiões ainda mais, se quisermos, no interior. Miranda do Douro está quase na fronteira com a Espanha. Esse pode ser o caminho e ainda estamos em condições de o percorrer, ou o paradigma mudou um bocadinho? Não, na altura vivia-se um modelo diferente. O financiamento que as instituições recebiam era suficiente para o seu funcionamento, não é? Neste momento o financiamento do Estado, no caso da UTAD, apenas satisfaz 80% dos salários, não é do funcionamento. Portanto, as instituições têm que ser muito mais agressivas e ter estruturas com uma menor despesa. Estar a falar em polos universitários
muitas vezes estamos a falar de falsas realidades, ou seja, de falsas instituições, porque hoje em dia, para existir uma instituição, um polo de ensino superior, é necessário ter um conjunto de infraestruturas, desde logo gabinete Erasmus, gabinete de saídas profissionais, todo um conjunto de serviços, e não propriamente os professores irem lá. Agora, é possível, se a região entendesse, fazer um novo modelo desconcentrado, e foi esta a solução que eu apresentei para Chaves e que depois não viria a merecer acolhimento, que é permitirem à UTAD que, além da sua missão universitária, pudesse fazer a missão politécnica, e aí sim, estes cursos técnico-profissionais poderiam ser feitos no local, sem uma estrutura muito complexa, uma estrutura rígida que aumentasse muito a despesa. Se é evidente, se depois evoluísse, se cimentasse esse modelo, é evidente que podia-se criar um sistema politécnico mais forte. Não foi esse o entendimento e por isso eu acho que neste momento é toda desajustada à realidade atual. Mesmo aqui na cidade de Vila Real houve uma estratégia de concentração no campus universitário, portanto havia das escolas de enfermagem, de economia que estavam separadas. Muito mais, portanto existia a escola de enfermagem, que havia uma ideia que devia estar próxima do hospital, só porque os estudantes faziam lá os estágios de proximidade. Existia uma escola de economia num dos bastiões da cidade, o antigo edifício da RM. No CIFOP estavam praticamente o departamento de desporto e de educação e psicologia, portanto toda a universidade estava dispersa. Na altura, quando se tomou a decisão de concentrar tudo no campus, toda a atividade letiva e de investigação, foi uma medida que causou alguma polémica. Causou alguma polémica porque as pessoas primeiro têm uma enorme resistência à mudança. Claro. Por outro lado, julgava-se que não era possível concentrar-se as pessoas. Eu sempre disse que no UTAD o espaço estava mal racionalizado e, portanto, isso o que é que conduziu? A uma diminuição de custos muito elevado e com as poupanças nos gastos, pode-se requalificar, que esse era um dos problemas que tinha a universidade, que tinha um património muito valioso, mas que se mostrava níveis de degradação. E com o dinheiro de funcionamento pode-se requalificar, e hoje em dia nota-se que há uma nova UTAD com uma nova atitude em que os estudantes são tratados com muito mais dignidade e têm melhores espaços, e mesmo a nível de investigação. Uma outra realidade diferente, eu acho que foi um salto qualitativo nos últimos 4 anos, foi a criação do Regiadouro Parque. Hoje em dia, nota-se que Vila Real é uma cidade que começa a ser cosmopolita e tinha que obrigatoriamente ter uma infraestrutura deste género. Foi uma aposta que a Universidade sempre apoiou desde a candidatura à autarquia e que foi uma aposta ganha. Hoje vê-se Vila Real como um bom local, uma boa cidade para se investir. E aí sim, se nós dermos maior centralidade a Vila Real, é necessário agora drenar para todos os outros concelhos. É necessário criar aqui um sistema linfático que permita drenar pessoas. Ou seja, quanto mais forte Vila Real, mais forte será a Régua, Mursa, Sabrosa, porque estamos a falar num raio muito curto em que as pessoas podem habitar noutros locais e ficar diariamente. E era este o novo modelo, ou seja, o país tem que passar para um sistema multinucleado de cidades que fixem empresas, que fixem gente, que tenha um ensino superior ativo e que depois irradie para a região. E não, o modelo anterior é que está tudo disperso e nenhuma delas tem, qualquer um dos polos tem massa crítica. E acha que esse modelo já se começa a verificar no terreno? Eu acho que este ano se deu um sinal muito claro. O primeiro ano, a Universidade, no primeiro mandato, a Universidade esteve muito concentrada em obras de requalificação e em determinadas ações de reestruturação interna, porque encerrar edifícios, concentrar tudo no campus, exige mudanças e uma forte requalificação e capacitação, mas também exige um outro tipo de reformas, nomeadamente a oferta educativa, e portanto por isso é que se nota que no ano em que há o maior número de candidatos ao ensino superior, no ano passado tivemos menos 3.000 alunos candidatos, porque existiam menos 3.000 alunos a inscrever no final do 12º ano. Portanto, nesse ano é o ano em que a UTAD bate recordes. E esse recorde não é batido porque se cortaram 5% das vagas no Porto de Lisboa. É evidente que podem ter atenuado ou evitado maior drenagem, mas deve-se a uma coragem
que a Universidade mostrou de encerrar alguma oferta educativa, aumentar as vagas, a oferta noutras áreas com mais procura e vai criar dinamismo. É o caso das ciências e tecnologias. As ciências e tecnologias, quando entrei como reitor, ocupavam 27% das vagas e neste momento ocupam 95%. E 95%. Porque, por exemplo, em informática, este ano oferecemos mais de 100 vagas e o que é que isso conduziu? A partir do momento que a UTAD tem uma enorme visibilidade, uma nova notoriedade, foi anunciado muito recentemente a instalação de 3 empresas com mais de 200 quadros qualificados. São 200 famílias que se podem instalar em Vila Real. E isto sim é que cria desenvolvimento. Estava a falar há pouco da oferta formativa. Esse é um dos principais atrativos para que um aluno agora que esteja a tomar a sua opção possa escolher a UTAD? Neste momento a UTAD tem um número de alunos muito elevado em primeira opção, que isso é um fator, quando se perspectiva uma cidade, uma instituição, este é um dos melhores indicadores. Mas nós não nos podemos esquecer que quando eu entrei na minha carreira universitária existiam 400 mil jovens, nos anos 90, com 18 anos, à entrada do ensino superior, 400 mil. E neste momento temos 120 mil. E vamos passar para 85 mil. E, portanto, Portugal está num período de forte recessão demográfica. A Universidade tem vindo a aumentar o número de alunos, mas de primeiro ciclo. Isso, não se esqueça que antes os cursos tinham 5 anos, existia quase como um contrato de fidelização de 5 anos. Os cursos têm 3 e no final dos seus 3 anos eles vão embora. Portanto, ou a Universidade mantém esta dinâmica e esta agressividade, ou está em causa a sua recessão. A Universidade pode entrar num período, a partir de 2020-21, de recessão, se não tivermos aqui um maior dinamismo. Portanto, é preciso ter noção disto, e quando eu digo isto, não apenas os universitários, aqueles que estão lá dentro, mas a própria sociedade, quem investe, a Câmara, o poder político, o poder autárquico, toda a região deveria perceber isto, que a Universidade é um motor da região. Eu não tenho aqui dados sobre esta questão, mas às vezes fica a sensação que os alunos que vão passando pela UTAD acabam depois por não encontrar saídas profissionais aqui na região. Sente que isso está a mudar ou ainda temos muito trabalho a fazer para que aquela fixação que há pouco falou possa vir a acontecer? Portanto, os alunos fazem o que acaba por acontecer às vezes no litoral. Os alunos vão para o litoral, Lisboa, Porto, Coimbra, e acabam por se fixar por lá. Sente que Vila Real já está a conseguir provocar esse efeito nos alunos que procuram a UTAD? É evidente que eu dei aqui os exemplos da área das novas tecnologias, que é uma área emergente. Nas outras áreas é evidente que nós estamos a formar jovens diplomados que vão trabalhar para outras regiões e mesmo para outros países. Claro. Neste momento, este é um dos problemas de Portugal, é que Portugal não é competitivo para fixar jovens qualificados. Nós temos jovens muito qualificados e que pretendem outros voos porque o nível salarial em Portugal é baixo. Portanto, nós temos alguma competitividade económica baseada numa política de baixos salários. E por isso é que os jovens ou vão para locais em que têm níveis superiores de remuneração, mas é evidente que há uma enorme procura, e como sabe, toda a gente sabe, para os estrangeiros. Portanto, Portugal, neste momento, não é um problema só apenas de Vila Real, é de Portugal. Nós temos é que saber explorar vantagens e oportunidades. Quando falamos na questão da informática, porque é que Vila Real neste momento é uma cidade atrativa? Porque está bem infraestruturada, não é? Tem ainda fortes assimetrias do ponto de vista da rede de banda larga. Era aqui que deveríamos investir. Andamos aqui sempre a discutir outro tipo de problemas, mas este é um dos maiores déficits estruturais de toda a região do Douro e de Trás-os-Montes. A banda larga aqui na UTAD é 10 vezes inferior relativamente ao Porto e Lisboa. Esta era uma questão que deveria ser tratada neste quadro comunitário e que tenho tido um grande empenhamento nesse sentido, mas além da boa posição geográfica, tem boa qualidade de vida, tem boas infraestruturas do ponto de vista de apoio médico, do ponto de vista de ensino. Portanto, diria que é uma boa cidade para educar os filhos, mas porque é que pode fixar nesta área? Porque os grandes centros urbanos, a mobilidade dos trabalhadores é muito elevada. Existem áreas no mercado em que as empresas apenas conseguem reter os trabalhadores um ano, porque eles são logo assediados para outros locais de emprego. E isto é um fator de instabilidade nas empresas e pode ser um fator competitivo para a região. Portanto, o que é preciso é estar atento e ver as boas práticas europeias e de outros países para implementar na região.
O corpo de alunos da UTAD ainda é fundamentalmente formado por alunos aqui da região ou já começa a aparecer... Neste momento, o último ano, houve um aumento de número de estudantes da região, nomeadamente de Vila Real, que se deve a uma marca que a UTAD tem vindo a impor, mas cerca de 70% dos alunos são deslocalizados. E nessa questão da deslocalização tem particular importância as queixas que vamos ouvindo sobre o alojamento. É certo que Vila Real poderá ainda não ter os problemas tão agudizados como tem Lisboa ou como tem o Porto. De qualquer maneira, na sua opinião, enquanto reitor e olhando um bocadinho para essa realidade, sente já que há dificuldades na resposta do mercado imobiliário à procura dos alunos? O problema neste momento não é um drama em Vila Real, assume maiores proporções claramente no Porto e Lisboa, mas também julgo que há aqui um falso problema. Há aqui um falso problema e já vou tentar explicar. Eu estou mais preocupado com Vila Real e com a região de Vila Real do que o resto do país nesta matéria, como deve compreender. E acho que a UTAD deve encontrar com a autarquia e com ou com o setor privado aumentar a capacidade instalada, porque aí poderemos ser mais competitivos, mas não se esqueça que o Governo acabou de tomar uma medida recentemente que foi a diminuição drástica do passo social. Sim. Portanto, eu não sei até que ponto... Mas também estamos numa cidade onde o passo social também não era muito alto já. Não, mas já não estou a falar de Vila Real, estou a falar de Porto e Lisboa. Portanto, nos locais onde existe este problema, deixa de existir. Porque o passe de um jovem de Passos Ferreira para ir para o Porto passa a ser simbólico, não é? E até agora era um problema. Isso sim é que eram os problemas. Os problemas de Lisboa não, porque nos alunos, os jovens que vêm da Amadora ou de Sintra, o custo do passe social. Portanto, e aí isso causava problemas na habitação. Neste momento, o problema da habitação é mais o jovem que está deslocado, ou seja, que de Vila Real ou de Bragança queira ir para o Porto ou para Lisboa. Sim, aí a família tem um problema, porque quem é da região não vai ter problemas com a diminuição do passo social. Mas nós aqui, por exemplo, esse fenómeno que acontece em Lisboa e no Porto, das periferias poderem chegar à cidade e agora terem essa vantagem do passo social, nós aqui, estando órfãos de uma rede de transportes relativamente eficaz, acaba por assumir alguma... Eu julgo que deveríamos aumentar a capacidade e estamos a trabalhar nesse sentido. Simplesmente temos que reconhecer que o Governo não disponibilizou meios para avançarmos com o aumento de alojamento. Portanto, o Plano Nacional de Alojamento que foi anunciado não tem... Não, foi anunciada uma intenção de criar mais 3.000 camas. Mas estamos a falar, basicamente até ao momento, de um caso em Lisboa, porque do resto ainda não se viu nada. O que é que permite o Governo é o que as instituições possam utilizar edifícios desocupados, não é, do Estado, ou que estejam subocupados, e transformá-los em ação social, mas tem que ser a instituição a ir buscar o dinheiro, os apoios financeiros. E, portanto, como nós não podemos ir à banca, teremos que fazer com outros modelos de financiamento, mas que são bastante onerosos. Portanto, não há um investimento na requalificação, há sim a disponibilização de espaços e, como deve imaginar, aqui em Vila Real não vê espaços públicos desocupados. Esses problemas, essas situações acontecem em Lisboa e no Porto, porque há um enorme património, porque é lá que está toda a administração central. Aqui há relativamente pouco tempo foi criada uma entidade que avalia os requisitos dos cursos e coloca restrições para o corpo docente que está afeto aos cursos universitários. Tem sido fácil à UTAD dar resposta a esses novos requisitos? Nós, neste momento, a maioria dos cursos recebem relatórios de avaliação com um período de acreditação de 6 anos, o que significa que há uma mudança muito grande relativamente ao passado. Antes os cursos eram acreditados por um período de 2 anos e neste momento o período tem-se vindo a ser dilatado para 6 anos, o que significa que há um reconhecimento que as instalações são boas. É evidente que é necessário renovar o corpo docente, porque a diminuição do orçamento nos últimos anos foi drástica e não permitiu a renovação desejável, e quando se faz um plano de reordenamento da oferta, é evidente que, e não só os próprios desafios societais do conhecimento, as novas relações, é necessário injetar capital humano. Eu tenho vindo a dizer que este é um dos maiores problemas da universidade, é a média etária dos professores. É necessário injetar jovens professores no sistema. O facto de se localizar em Vila Real, no interior, se quisermos, constitui um problema acrescido nesse trabalho? Neste momento, Vila Real é uma cidade atrativa. Do ponto de vista da UTAD, não temos vindo a ter problemas
na captação de professores. É evidente que há sempre uma tendência de os que estão neste raio de proximidade quererem ficar por outros motivos, por outros tipos de afetividade. Mas neste momento a Vila Real não teria problemas. Tenha a UTAD, consiga a UTAD os meios financeiros porque as pessoas virão para cá. O que é que distingue, já foi dizendo de alguma forma, mas de forma mais objetiva, o que é que distingue a UTAD das restantes academias? Essa é uma questão muito delicada. O que é que em 15 universidades se podem distinguir? É evidente que há as mais fortes em dimensão e essas têm um posicionamento internacional maior, podem aparecer nos rankings, porque o peso dos números assim o permite, não é? Agora, o que é que uma instituição pequena, como é que pode apresentar um projeto para merecer existir? Esta é que é necessário primeiro uma liderança que tenha uma visão estratégica para a instituição. E esta visão, em meu entender, no caso da UTAD, passa por nós, nas nossas áreas de conhecimento, em que somos conhecidos, afirmarmos ainda mais. Ou seja, o criar cursos que sejam uma marca em que as pessoas vão para as instituições porque elas ocupam um bom posicionamento a esse nível. Daria, por exemplo, veterinária. O curso da UTAD está acreditado internacionalmente, só existem 2 em Portugal, o da UTAD e o da Universidade de Lisboa. É uma marca ímpar e que as pessoas vêm para cá para estudar esse curso, ou seja, criar condições para que na oferta da UTAD, que a UTAD tenha disponível aos estudantes, sejam estudantes de primeira opção, porque há uma marca, há um reconhecimento no mercado. O resto é o mercado que vai regular. A segunda nota diferenciadora, além da criação da marca, e as marcas estão a acontecer, a UTAD já não é remetida apenas para as áreas das agrárias, como se falava há uns tempos, referia a questão das novas tecnologias. As próprias empresas reconhecem que é um bom local para captar e atrair diplomados, é o campus diferenciador. Ao concentrarmos o campus, toda a atividade letiva e docente no campus, são 120 hectares de um jardim botânico que neste momento está a ser pensado à luz dos desafios ambientais, e poderia dar muitos exemplos. Vamos iniciar agora as obras de requalificação dos edifícios ao abrigo da eficiência energética, que vai permitir a redução das emissões 70% das emissões. A ciclovia, que é uma parceria com a autarquia, que está enquadrada no Plano de Estratégia de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, está aprovada, portanto, no início do próximo ano irão ser iniciadas as obras. Há todo um conjunto de boas práticas de gestão de resíduos, do ponto de vista da eficiência energética, da utilização da água, em que torna um campus que nós queremos transformar numa marca internacional, que é um ecocampus. E o que é que isso significa? Eu julgo que no futuro, temo que eu não possa fazer, porque 2 anos que me restam de mandato é um espaço muito curto, o campus da UTAD deve ser considerado um campus diferenciador e dizer que é um campus carbono zero. Essa vai ser uma das grandes tendências da Europa, é criar cidades carbono zero. Como é que as cidades vão arranjar forma de mitigar aquilo que se polui? E esta vai ser uma marca. Neste momento, colocar em cima da mesa esse objetivo ainda é prematuro, mas acho que temos que caminhar nesse sentido. Relativamente à oferta formativa, gostava de ver a UTAD com uma maior diversificação. Já falamos há pouco que houve uma certa transferência de vagas para a área das ciências e tecnologias, mas gostava de ver alargado o leque de opções daquilo que é a oferta atual da Academia. Muito sinceramente, não acho que a universidade não deve aumentar. Acho que a universidade deve concentrar-se e aquilo que faz bem e é bom. É esse o meu desígnio. Por outro lado, o facto de sermos quase o único campus de uma universidade em que tem tudo no mesmo campus, está tudo concentrado, vai permitir algo que é diferenciador. O futuro passa por formações educativas multidisciplinares. Hoje em dia, um curso clássico de agronomia é muito ligado à terra, ao clima, portanto ao solo, ao clima, às questões da água, às questões da produção. No futuro vai ter que ter uma componente de tecnologias. Estamos a falar da agricultura de precisão.
Não é? E por isso é que foi anunciada a criação de uma delegação do Instituto Fraunhofer nessa área em Portugal, em Vila Real. Portanto, cada vez o mundo é mais multidisciplinar e há determinadas ofertas que começam a ganhar um grande espaço. Veja-se o caso da engenharia de gestão industrial, que consiste nas valências da engenharia clássicas, de ciências e tecnologias, com uma componente de ciências humanas e sociais, mais propriamente de ciências empresariais. Portanto, hoje as formações vão tender para serem multidisciplinares. A própria medicina vai ter que dar esse salto, já somos operados por robôs, a robótica, toda nesta era digital e da internet das coisas, cada vez mais está presente em todas as formações, e isso será mais fácil de implementar em campos com todas as valências lá concentradas, porque é evidente como é que uma faculdade numa outra cidade está num quarteirão e no outro quarteirão está outra faculdade. É mais difícil os professores encontrar, racionalizar meios, e é esta que pode ser uma das marcas diferenciadoras. A UTAD pode se preparar melhor para os desafios que aí vêm. Há pouco falou na questão de Chaves e no modelo que foi proposto, pelo que percebi, um modelo de base de ensino politécnico. Porquê é que acha que na altura o modelo não foi bem aceito? Na verdade ia ser um bocadinho diferente dessa visão que estava agora a trazer. Neste momento vê-se que Portugal tem vindo a aumentar o número de jovens licenciados, porque fez uma aposta nos cursos técnicos profissionais, são os chamados CETESPs, e essa oferta é de cariz politécnica e só os politécnicos é que podem oferecer. A UTAD praticamente só tem sistema universitário, a única formação que tem de ponto de natureza politécnica é a área da enfermagem, da saúde. Ali o que aconteceu é que houve uma forte resistência por parte do governo, que não queria que a UTAD crescesse nesse subsistema. Eu não veria qualquer problema, porque veja-se o caso da Universidade de Aveiro e do Algarve, têm os dois subsistemas, o politécnico e o universitário. No caso do Algarve, o sistema politécnico já é superior ao próprio universitário, e este era um modelo desconcentrado que eu defendia. E acho que seria melhor, porquê? Porque se nós criássemos um corpo docente que não fosse fixo, que fosse variável e fosse lá oferecer esses cursos, não é? Permitia rentabilizar instalações da região, maior maleabilidade na tipologia de oferta, ou seja, nós poderíamos apresentar hoje em dia cursos técnicos profissionais durante 2 ou 3 anos e depois mudar para outras formações, se o mercado não procurar, mas tinham que ser em áreas de interesse para aquela região. Para quê? Para os fixar. O que é que acontece agora? É que eles criaram um novo formato com outra instituição, em que têm apenas o primeiro ano lá, não fazem o segundo ano, e, portanto, os CETESPs são cursos que são uma rampa de lançamento para outras formações de ensino superior. E, portanto, isso vai drenar ainda mais. Pois. Acaba por levar as pessoas fora. E está-se a desvirtualizar do modelo dos CETESPs. O modelo dos cursos técnico-profissionais seria, por exemplo, nós, escolha Miranda ou qualquer coisa, fazer um curso de guias de turismo, por exemplo, uma edição ou duas, jovens ficariam lá. Se existir uma empresa que se queira fixar e é necessária uma formação específica, faça-se essa formação dentro das necessidades da empresa e, portanto, injeta a mão de obra qualificada e as pessoas fixavam-se. Ou então até podiam trair outras e não iniciar. Não faz sentido eu iniciar, por exemplo, um curso em Chaves ou em Miranda, vir terminar ao UTAD, porque ele depois acaba por ficar cá. E, portanto, nós estamos a drenar, estamos ali a canibalizar a região. E eu acho que era preciso pensar algo neste sentido. Não foi esse o entendimento, mas eu continuo a defender, não por uma questão de casmurrice, mas que me parece que é o melhor para a região. Sim, na verdade é um modelo de proximidade e quase resposta imediata àquilo que o mercado solicitasse. Não é? Nós, na altura, até as áreas que tínhamos proposto, áreas que fossem necessárias para a região. E dei alguns exemplos. Olha, a questão de Chaves tem um potencial do ponto de vista turístico e balnear. Exatamente. E, portanto, ter formação nessa área. Chaves tem uma enorme potencialidade no setor agroalimentar. A proximidade da Espanha poderia atrair empresas no setor de transformação, e existia. Por exemplo, toda a parte do fumeiro tradicional, porque tem ali todo uma raia que vai desde Montalegre, Boticas, e que tem um peso económico muito, muito grande. Era necessário criar jovens mais dinâmicos, com produtos que pergunta, mas o que é preciso fazer quando fazem bem? Não, é preciso dar um salto, porque, por exemplo, os fumados hoje são considerados produtos cancerígenos, é preciso testar novas soluções
que evitem esses modelos tradicionais. Portanto, é preciso manter as tradições, mas respeitando à luz do atual. Por exemplo, a área da gastronomia, as ciências gastronómicas era uma boa área para testar, até para dinamizar aquela zona. Portanto, era necessário criar todo novos contextos, mas jovens que se fixassem lá naquilo que são os recursos endógenos na economia local. É evidente que se fossem em Foscou, aí já teria que ser mais ligado aos vinhos, ou então no Vale da Vilariça aproveitar os hortícolas, não é? Portanto, mas eram cursos especializados em determinadas áreas e não andar a querer fazer mais uma instituição, porque, muito sinceramente, nós temos 15 institutos politécnicos, mais 15 universidades, portanto o país já tem uma capacidade bem instalada em que é difícil manter toda esta estrutura e, portanto, nós temos que nos adaptar a novas realidades. Muito bem, também já fomos abordando um bocadinho esta questão, já deu para perceber um bocadinho também a sua visão, mas perguntava-lhe em concreto que desafios é que o ensino superior tem para superar a curto e médio prazo em Portugal? Em Portugal, o ensino superior pode ser fundamental para o país por vários motivos. Primeiro, se reparar, todas as áreas da economia são suportadas pelo ensino superior, da educação, da saúde, das tecnologias. Quanto mais conhecimento, mais desenvolvido é o país. E Portugal tem claramente um baixo financiamento. Se nós olharmos a percentagem do PIB que é injetado no ensino superior, está muito abaixo de qualquer país da Europa. Estaremos muito próximo da Hungria ou da Roménia. Portanto, este é o campeonato de Portugal. Portugal não aposta em termos de financiamento no ensino superior. Está abaixo de 1% do PIB, enquanto que vai a Inglaterra e a Alemanha andará muito próximo dos 1,5%. Portanto, desde logo pelo montante que investimos. Segundo, ainda temos déficits de qualificações em Portugal. Se reparar, em Portugal, a faixa etária que estuda é a faixa dos 20, enquanto que nós vamos à Europa desenvolvida é dos 30 a 40, ou seja, eles voltam à instituição, acabam por tirar formação contínua. Por outro lado, os jovens que estudam no ensino superior, 70% estão dependentes do rendimento familiar. Portanto, o jovem não sai de casa para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas o jovem ainda vive muito baseado no esforço das famílias, se reparar. E, portanto, há aqui um enorme espaço de qualificação dos portugueses. Nós ainda temos 4 em 10 diplomados e a Europa já vai nos 6 diplomados. Por outro lado, em termos de inovação, em termos de ciência, nós estamos abaixo da média europeia, investimos 1,3% do PIB em inovação, em conhecimento, enquanto que a Europa tende para os 2% e quer atingir os 3%, mas se for ao norte, se for aos países do norte, aí é uma diferença, ou seja, nota-se uma diferença entre Portugal, Espanha e Itália, que estamos na cauda, conjuntamente com os países do norte, a Finlândia, a Dinamarca, a Alemanha, que estão a aumentar o investimento. E já nem quero falar da Coreia, de Israel, da China, porque aí já estão num campeonato muito acima já chegam aos 4% do PIB em inovação. E por isso é que são economias mais dinâmicas. Nós manter o atual modelo de economia sendo competitivo com base em baixos salários não é a melhor política para o país. Nós temos que aumentar a percentagem em inovação, em conhecimento, aumentar quer no ensino superior, é evidente que não é de um dia para o outro, aumentar o orçamento, quer em ensino superior e qualificar mais a população e em inovação para aumentar o valor aos produtos. Ou seja, veja quanto é que custa um azeite feito em Portugal e veja um azeite italiano. Portanto, há ali uma marca e há valor acrescentado. Isto em muitos outros produtos. E acho que este é o desafio que se passa na economia portuguesa, que está muito centrada no Estado, tem um Estado ainda bastante pesado e que era preciso criar aqui um novo modelo. Eu julgo que para tudo isto funcionar era necessário um modelo de organização do país. Está-se a referir à regionalização? Eu não gosto da palavra de regionalização. O que eu posso dizer é que o atual modelo não é o melhor, porque se nós somos um dos países, estamos na cauda da Europa, não é? Portugal está na cauda da Europa e se desde o 25 de Abril tivemos 3 vezes com a Troika cá dentro, não é? Portanto, há um modelo que não funciona e tem que ser repensado. Agora, gostamos de fazer sempre um modelo totalmente novo, em que as pessoas ficam sempre com dúvidas, com uma enorme resistência, e deveríamos gradualmente começar a fazer mudanças. Foi isso que se fez na universidade. Não chegamos lá e dizer vamos colocar tudo no campus. Não, a pouco e pouco
fomos mudando as pessoas e as pessoas adaptaram-se e hoje dizem que o reitor pecou por ser tardio aquilo que fez. Dizia há pouco que há uma percentagem da população europeia que está a voltar à universidade. O que é que nós precisamos de fazer em Portugal para que também cá se voltasse à universidade? Aumentar o rendimento das pessoas. Acha que o problema económico e financeiro é o principal? Por isso é que referiam há pouco a questão do alojamento. O alojamento é direcionado para a área dos jovens com 20 anos, mas a questão económica é uma questão fundamental. Se nós não aumentarmos o nível de qualidade de vida, o nível económico das pessoas, eles depois não vão tirar mais formação. E de cada vez mais nós ficamos desadaptados. A formação que eu tive há 30, 40 anos exige uma adequação. Eu tenho que estar sempre em aperfeiçoamento contínuo, e não é só nas novas tecnologias, em tudo. Os novos desafios da sociedade, os desafios societais são muito complexos e, portanto, é necessário uma permanente atualização, que pode ser por via online. Hoje em dia há outros formatos de formação, não é preciso deslocalizarmos, é necessário a formação ao longo da vida. Essa é uma das apostas que Portugal tem. Agora, eu julgo que isto tem que ser pensado de uma forma integrada, deveria envolver determinados acordos de regime e não ver o que muitas vezes que se discute, nomeadamente nas campanhas eleitorais, que são as pequenas questiúnculas, os fediveres, e não as grandes decisões e as questões de planeamento. A palavra planeamento não se aplica em Portugal, não é? Sim, faz planeamento há 4 anos, quanto muito. Há pouco falou no novo modelo de organização. Tem uma opinião sobre qual modelo devia ser ou em que é que deveria assentar esse modelo? Eu dava-lhe um exemplo. A Irlanda fez um plano para desenvolvimento do país para 2040. Isto já está publicado há uns anos, em que dividiram a Irlanda em 3 regiões, uma que já está acima da média irlandesa, não é, foram travados os investimentos lá, e as outras 2, os grandes investimentos passaram a ser canalizados para as outras 2 se desenvolverem. Porque é que isto é positivo? Por um lado, a Irlanda fica mais harmoniosa, mais coesa, mas por outro lado, o sobredimensionamento das outras áreas vai causar outro tipo de problemas. Se não, veja, o metro do Porto, falou-se no outro dia, tem que ter uma ampliação, falava-se em 200 milhões, agora fala-se em 800 milhões. Portanto, utiliza-se a palavra descarbonização, porque é preciso poluir menos, é preciso cumprir as cotas do Acordo de Paris, portanto, é necessário agredir menos o planeta e, portanto, é preciso investir mais. Isto é um saco sem fundo, não é? Aqueles 800 milhões noutras estratégias de desenvolvimento de outras regiões que pudessem deslocalizar alguns dos serviços, por exemplo, era muito mais simples. Ou então reforçar instituições de ensino superior, e que nós somos um país em que tem cerca de 50% das vagas na área do Porto e de Lisboa. 50%. Aqui há uns tempos ouvia-se alguém dizer que ninguém, no seu perfeito juízo, manda um filho estudar para Vila Real. Por acaso eu não me recordo se foi Vila Real que foi dito, mas para o interior. A ideia é essa. Quer dizer, também há aqui uma questão cultural. Mas não... por exemplo, nos Estados Unidos, de certeza que as grandes, não está sempre a ouvir a palavra Washington ou New York, não é? Muito pelo contrário. Não é? Essa questão não surge. Já nem quero falar na Holanda, que é o país mais desconcentrado que existe, mas falar em Inglaterra, tirando Portugal e a seguir Espanha, onde o efeito Madrid-Barcelona, e em Itália, nos outros, veja o caso da Áustria, não se vê tudo centralizado. Nota-se cidades intermédias. Vai à Suíça, as pessoas até se esquecem que a capital é Berna. Certo, exato. É que há pouco, apesar de não gostar do termo regionalização, a verdade é que os modelos que se falam para aí podem fazer com que esses 800 milhões deixem de estar mais a sul, passem mais a norte, e as regiões que estão deprimidas continuem deprimidas. Não, porque a questão da regionalização, quando se coloca em cima da mesa a regeneração, dizem, vem aí o papão, não é? Porquê? Vem aí mais um governo, vem aí mais não sei quantos deputados regionais, vem aí mais não sei quantas estruturas de despesa, porque neste momento nunca ninguém se preocupou em estudar quanto é que custa o atual modelo. Exato. A estrutura atual.
Por exemplo, na região norte, veja, tem as direções regionais da agricultura, as direções regionais da economia, depois na área da formação profissional, tem as associações empresariais, tem toda uma quantidade de estruturas, não é? E que depois, não tendo capacidade de decisão, vai toda a Lisboa. Sim, acaba por introduzir mais custos no sistema. Aqui também em 2015 foi formado o consórcio Norte.pt, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, o TAD, que tinha como estratégia o retomar de uma tendência de convergência com o desenvolvimento da União Europeia, no fundo aquilo que temos estado aqui a falar. Os objetivos que este consórcio, na altura em que foi formado, estão-se a cumprir 3 anos, 4 anos depois da sua fundação? Numa primeira fase o consórcio andou bem, depois há uma zona em que arrefece. E porquê? Porque entra o processo eleitoral da UTAD, depois entrou da Universidade de Minho e depois da Universidade do Porto. E o desfazamento implica quase 1 ano e meio de eleições. Portanto, só que no nosso caso há uma continuidade da equipa, nas outras instituições a mudança de equipas. Isto o que é que exige? Quase uma paragem de 2 anos. Portanto, mantiveram-se todos os projetos em curso, mas neste momento posso dizer que há vontade, e por parte de quem lidera as 3 instituições, de dar continuidade a esse projeto, no qual eu acredito. E há alguma iniciativa, alguma ideia que esteja já concretamente a ser planeada para um futuro próximo no âmbito deste consórcio? Neste momento o consórcio sofre por não comunicar bem, porque já há muitos projetos que são comuns, estamos a falar de milhões de euros. Se reparar, ainda muito recentemente abriu por convite pelo Norte 2020 um projeto ICDT só vocacionado para as 3 universidades, em que o da área da saúde é liderado pela Universidade de Minho, há um outro, são 3 candidaturas, uma da saúde, a outra do mar liderada pelo Porto e a UTAD lidera o agroalimentar. E aí a UTAD diferencia-se. Onde é que a UTAD vai escolher o projeto que lidera? Nas suas áreas de competências, não é? Claro. Mas isto também significa que, por exemplo, na área do mar, alguns investigadores estejam envolvidos nesse projeto. Na área da saúde, mesmo não tendo as competências na área de medicina, alguns investigadores colaboraram nesse projeto. Portanto, esta foi a ideia inicial, é ver quais são as áreas estratégicas para a economia do Norte, onde é necessário investir em conhecimento, e aí cada instituição trabalharia em conjunto. E, portanto, partilhava recursos. Isto está a ser feito na ação social, está a ser feito nos sistemas da modernização administrativa, há muitos projetos em curso. Agora, é evidente que todas as pessoas gostariam de ver mais a lógica do ensino e uma melhor reorganização. Eu julgo que isso era fundamental. Se for ver a Espanha, na Galiza, uma vez que existem 3 universidades, a Universidade do Vigo, a Universidade de Santiago e a Universidade da Corunha, e sentam-se todas à mesa do Governo Regional a definir, por exemplo, quais são as áreas emergentes para a parte do ensino e para o futuro da Galiza. Porquê? Porque há uma proximidade com o Governo Regional. No caso de Portugal, aparece o Governo Central, agora estamos numa fase de impasse, corta 5%, não corta, é ano eleitoral, qual vai ser a posição? Portanto, mais uma vez, não há propriamente uma estratégia com continuidade. Estamos marcados por ciclos eleitorais. Esta proximidade regional em Espanha permite isso. Eu diria que no futuro é fundamental dar outras dinâmicas. E nós estamos a olhar estamos sempre a olhar para Lisboa, mas eu veria com bons olhos que as 3 universidades, o consórcio, tivesse uma delegação em Bruxelas, por exemplo. Muito bem. Por exemplo, e não a distância a Bruxelas ou a Lisboa de avião é praticamente, e tanto vale ir a Lisboa como a Bruxelas se formos de avião, não é? Sim. E portanto ali está o centro de decisão política, e nós andamos sempre num espírito paroquial. Por exemplo, se quisermos desenhar um modelo de internacionalização, ou seja, de atração de estudantes internacionais, é evidente que as 3 universidades juntas tinha uma outra capacidade de penetração. Se o UTAD for para a China promover os cursos, é evidente que não terá tanto sucesso, não é? Porque como é que se consegue dizer a um chinês, a um americano, a um canadiano, a um indiano, onde fica Vila Real de Trás-os-Montes? Isto é, se já em Portugal existem dificuldades, o que decidiríamos em qualquer outro país do mundo, não é? Há pouco falou no Regiador Parque, uma iniciativa, um consórcio, que foi na altura, portanto, um projeto que foi na altura desenvolvido pela UTAD, pela autarquia também. O aparecimento do Regiador Parque está em linha com aquela aposta nas áreas da ciência e tecnologia, ou pretende ser algo muito mais abrangente em termos de impacto na comunidade, na sociedade? Já na altura,
quando foi criado, feita a proposta de criação do Regador Parque, ele já era diferenciador. Se olhasse para a rede Parque Ciência e Tecnologia do Norte, não é? Existia o Tecmaia, no Porto, muito ligado à área das tecnologias, o Ave Parque, no Minho, que tinha uma interface já com a área da saúde e nesse sentido, existe o São João Tech em São João da Madeira, muito ligado à indústria de manufacturing, e surgiu depois a OPTEC ligado às novas tecnologias. A UTAD propôs a autarquia, e foi um projeto bem conseguido, no setor agroalimentar, já na altura, portanto, centrado no setor agroalimentar. O Parque Ciência e Tecnologia tem 3 edifícios, um que é o edifício central dos serviços, comum a qualquer parque, outro que é incubadora, e está de incubador de negócios, e ela está neste momento sobrelotada, e existe um outro edifício que na altura se chamou Centro de Excelência da Vinha e do Vinho, e que as pessoas gostariam de ver mais rapidez no processo. Estas coisas têm um período de maturação. Numa primeira fase foi instalada a Advid, que é o cluster dos vinhos. Ao instalar-se a Advid, criou-se para já, o setor empresarial está lá, é lá que vai ficar instalado o Centro Fraunhofer, portanto, na área da agricultura inteligente, da agricultura da precisão, e é lá que está a ser instalado o Laboratório Colaborativo da Vinha e do Vinho, que é o novo formato que o Governo lançou, que são centros que vão desenvolver a investigação de acordo com os empresários, não é? E envolvendo também as universidades. Nós integramos 4 propostas, uma, a Vinha e o Vinho, que vai ficar sediada em Vila Real, no Laboratório Colaborativo, outro das Florestas, que já está sediado na UTAD, ainda agora abriu concurso para contratação de 20 doutores, o agroalimentar, e aí temos uma participação menor, isto deveremos estar muito em breve a anunciar a criação de um outro que está em avaliação na área do setor animal e das ciências veterinárias. Portanto, lá está, é a própria indústria que reconhece o nosso papel, porque se reparar na Floresta, quem são os grandes acionistas? Quem é que aderiu ao Laboratório Colaborativo? A Navigator, a Porto Cel, as grandes empresas na área da indústria do papel, da Floresta. Na Vinha, a Advid, estão os empresários todos do Douro, e vai ter uma dimensão ainda maior. Portanto, o parque vai ter estas competências, não é? No setor agroalimentar, e julgo que dentro de uns tempos deveremos estar aqui a discutir, ou quem me suceder, a discutir com o Sr. Presidente da Câmara a ampliação do parque. Pois é, exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Estando já perto do limite da capacidade, é de esperar que o projeto vá crescer. Eu acho que o parque está muito bem situado, do ponto de vista geográfico, muito bem situado. Foi pena ter chegado tarde, muito sinceramente. Acho que aqui pecamos, houve pouca visão na altura. A autarquia aproveitou bem, porque deu o impulso necessário. Podia ter travado e definido outras prioridades, não é? Mas não o fez, e embora o fez, porque eu acho que as regiões só são atrativas se tiverem infraestruturas tecnológicas. E eu duvido que o próximo quadro comunitário preveja mais verbas para infraestruturas. Portugal é um país que já está muito capacitado e, portanto, ampliação, capacitação é possível. Não estou a ver o próximo quadro a financiar mais infraestruturas de raiz. Há pouco falou, e foi recentemente noticiado, também a questão da UTAD ir receber, inclusivamente no campus, não estou em erro, algumas empresas do setor tecnológico, 200 postos de trabalho, empresas que vêm de fora, que se vão fixar em Vila Real. Haverá talvez aqui dois fatores, olhando um bocadinho para o tecido empresarial. Primeiro, o nosso tecido empresarial não é, o nosso, da região, não é assim tão diversificado e tão se calhar relevante ou tão dado esta aproximação à academia, e por outro lado a questão, pronto, da sua evolução tecnológica propriamente, e da sua evolução académica, se quisermos, não haver uma grande abertura para isso. Tem expectativa, agora estão a vir empresas de fora para cá, mas tem expectativa que em breve sejam empresas de cá também a quererem juntar-se, ou já se sente que as empresas da região também estão a querer mostrar também disponibilidade para aumentar o seu conhecimento? Neste momento, tratam-se de empresas de uma determinada área, que são as novas tecnologias. Sim. E é evidente, e que há poucas, não é? Nós não iremos transformar o campus num parque industrial ou num parque, não é esse o objetivo. Aqui o objetivo é empresas que se queiram instalar em Vila Real, que possam durante um determinado período, estar no campus,
para ter facilidade de instalação e depois vão criar a sua dinâmica. Desejavelmente gostaria de as ver instaladas no centro da cidade. Não é? Isso seria ótimo, mas isso já a estratégia empresarial deles é que vai determinar. O que importa agora é que eles venham para cá, nós podemos ceder principalmente os recursos humanos qualificados, que eles querem a mão de obra qualificada, são os nossos diplomados, mas qual é a melhor maneira deles, o melhor formato para os jovens se fixarem numa empresa? Começarem a ter aulas desde cedo e, portanto, terem aulas em formato de empresas. Nós não podemos olhar para a empresa como um local que está ali fechado, não é? Um local onde o professor ou é da empresa, não é? Ou, não sendo da empresa, vai utilizar as instalações da empresa. Portanto, aqui é positivo para ambas as partes. Para a empresa, terá que pagar os seus custos, como é evidente. Para a empresa, porque tem um acesso mais direto e rápido à mão de obra qualificada, e para nós vamos melhorar o sistema de ensino. Esta é que vai ser a grande mudança do ensino no futuro, que são novos formatos em contexto de empresa. E a universidade ainda não está preparada, não é? Este é um início, é um caminho que se faz iniciando, e também a própria cidade e a própria região. O mais importante é acolhê-los bem para eles cá ficarem. Fixando e estando bem tratados, certeza que eles poderão ampliar, e mais do que isso, é o exemplo que se dá. Porque veio uma empresa, Critical Software, agora são mais duas, já são conhecidas, e outras irão aparecer e começar a olhar para a Vila Real como uma cidade ligada não só às novas tecnologias, mas ligada ao conhecimento e à inovação. É esse modelo que tenho vindo sempre a defender publicamente. O futuro passa pelas regiões, por criação de ecossistemas de inovação regional, ou seja, criar dinâmicas que envolvam as empresas, as instituições de ensino superior e o poder político. O futuro passa por aqui. Quem não apostar no conhecimento, essa região não tem futuro. Uma região que esteja apenas baseada no turismo não tem futuro. Quais são, há pouco falamos dos desafios do ensino do superior em Portugal para o curto prazo e para o médio prazo. Acho que já também respondeu de certa forma à pergunta que lhe vou fazer, mas a própria UTAD, que desafios é que tem nos seus 2 anos de mandato que ainda lhe restam, e depois se calhar lançar aqui um bocadinho de qual seria o caminho, se bem que na verdade também já fomos falando um bocadinho. Portanto, se a UTAD está no bom caminho para dar resposta a esse modelo que acabou agora de lançar. Neste momento, nos 2 anos que me restam de mandato, preocupa-me cumprir o plano estratégico e todas as medidas que vão permitir que ele seja cumprido, não é? Esse foi o meu compromisso com a Universidade e, portanto, espero conseguir na plenitude. Ainda há aqui questões que estão numa reta final, mas que é necessário, desde logo as pessoas, é necessário renovar a academia, é preciso injetar mais capital humano. Nós, neste momento, abrimos já lugares para investigadores, cerca de 20 investigadores entraram já que assinaram contratos com o TAP, portanto é um processo bastante demoroso, mas que já foi terminado. Entramos no processo de mobilidade de carreiras nos próprios funcionários, portanto iniciou-se esse percurso. É evidente que ainda vamos numa fase, não diria a 50%, mas muito próximo disso, e é necessário agora também valorizar os docentes. Portanto, são pessoas que se dedicaram, que para manter este nível, esta dinâmica, esta motivação, é necessário apostar também na valorização das pessoas. Além da questão que seria mais funcional e que não tem interesse são questões internas e que não têm interesse, era necessário dar continuidade a estes projetos de interação com a sociedade, a criação dos laboratórios colaborativos, não é criá-los e depois abandoná-los. Falei há pouco dos laboratórios, a instalação do Fraunhofer, aproveitar o conhecimento e trazer para casa empresas, não é? E manter esta visibilidade, sempre com uma agenda paralela que é o campus. Eu gostaria de concluir estas obras simbólicas do campus, que seria a eficiência energética. Estamos a falar da requalificação de 14 edifícios e pode ser um exemplo para qualquer outra instituição. A criação de uma ciclovia, e seria praticamente a única instituição portuguesa que teria já um percurso alternativo ao carbono, ao automóvel. Isso vai implicar condicionar o trânsito em determinadas áreas da universidade, e isso torna um campus mais amigo, porque nós hoje estamos muito baseados no e-mail. As pessoas trocam e-mails, mandam SMS, mas muitas vezes não sabem o endereço eletrónico, mas não sabem se a pessoa usa o óculos ou se não usa, não é? Portanto, e um campus onde as pessoas se encontram
e em que eu vou dar o recado. Eu diria que é quase voltar antigamente, é uma instituição muito mais amiga. As pessoas não são números, não são códigos de barras, não são endereços eletrónicos. Eu acho que esse era um campus diferenciador, e para isso é preciso diminuir o trânsito automóvel, criar mecanismos em que as pessoas se encontrem. Isto é feito de pequenos nadas. Eu daria uma nota. Requalificamos um campo de ténis, que agora é um espaço multiusos, e está sempre ocupado. Agora vamos iniciar a requalificação do outro. A nave dos desportos, que a partir das 5h30 é um local disponível para os estudantes praticar. Já há torneios de basquetebol, torneios de futebol entre os jovens. Portanto, repare, é um campus muito mais friendly. Faltam criar agora os percursos pedonais, onde as pessoas se encontrem, e que seja uma universidade mais aberta. Como é que será mais aberta? A universidade terá que fechar às 20 horas durante o dia, mas nós os dois podemos, ao fim do dia, no nosso jogging ou no nosso passeio, passar por lá, porque não vamos violar nenhum edifício, não é? Claro. Portanto, usufruímos, assim como eu faço as minhas caminhadas no Parque da Cidade, poderei convidá-lo a mudarmos de percurso e ligar este pulmão, que é o Parque da Cidade, que está aqui ao lado, não é? Ficará ligado por uma ciclovia à universidade, está a ver? Ou seja, as universidades, as pessoas passam a sentir aquilo, assim como as empresas já sentem o campus como delas, não é? Em que contactam o professor para lá dar a aula, precisam disto, precisam daquilo, portanto, há esta ligação. Depois também seria do ponto de vista... Isto é um projeto que vai demorar ainda 2 anos, mas que no futuro pode ser um exemplo, porque eu acho que as universidades ainda têm grandes barreiras. Nós que estamos de fora, olhamos para as instituições como locais onde há os órgãos, os científicos, os pedagógicos, onde ainda parece que o conhecimento está fechado. E o conhecimento tem quase um período de validade, não é? Portanto, é necessário colocá-lo ao serviço das pessoas. Para isso é que servem as universidades, é para pôr o conhecimento e tudo que tem ao serviço de uma sociedade e não estar fechada, e guardar o saber. Este seria um projeto simbólico e uma ruptura com um passado de uma universidade fechada, que não é o TAD, é o do sistema universitário português, e eu acho que isto seria uma marca que ainda exige agora este tempo de maturação nos próximos 2 anos. Quanto ao futuro, eu acho que um reitor só tem que saber uma coisa, é saber sair e esperar que venha alguém que tenha um projeto diferenciador, que seja inovador e que seja diferente. Temos que marcar a diferença, forçosamente. Só espero que seja alguém que goste tanto do TAD como eu gosto, e aí ficaria satisfeito. Muito bem, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma universidade que pretende trazer conhecimento ao território através das novas tecnologias. Hoje estivemos connosco António Fontinhas Fernandes, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado à nossa conversa aqui quase durante 1 hora. Nós vamos regressar para a próxima semana. O programa Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, tem a edição de Luís Almeida e Daniel Pinto. Nós voltamos na próxima segunda-feira às 22 horas com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, o Engenheiro Rui Santos.